Hoje eu vou reagir aqui a um dos vídeos mais polêmicos sobre Monjaro que tem aqui na internet. E sinceramente, tem muita coisa que as mulheres precisam ouvir antes de entrar nessa corrida pelo emagrecimento rápido. E tem muita coisa que realmente funciona. Então eu quero contar os riscos reais do Monjaro, os riscos reais das canetas, o uso desesperado de caneta. Então realmente fica comigo aqui que você vai ver que tem muita coisa boa. Vamos começar já. Oi, eu sou o Sobrevivente e você conhece as canetas emagrecedoras? Conhecidas também por Monjaro, Wegovy ou até mesmo Ozempic, né, essas canetas se tornaram uma verdadeira febre no Brasil. E você me pergunta, por quê? Porque elas fazem você emagrecer quase como num passe de mágica. Ao invés de você se alimentar... Isso aqui talvez seja o maior dos problemas, porque esse passe de mágica parece que é tomou, aplicou, pronto, não preciso fazer mais nada. E não é assim. Corretamente, treinar todos os dias, dormir direito e evitar o estresse, é só levar algumas injetadas e logo logo você vai ter o seu corpo dos sonhos. Mas que beleza, né? Que maravilha. Pelo menos é isso que as pessoas acreditam. O problema é que ao invés de procurar um médico, tem uma galera começando a comprar essas canetas de forma nem sempre tão legal assim, de forma nem sempre tão dentro da lei. O resultado, claro, tá sendo assustador. O que é pancreatite que gerou alerta sobre canetas emagrecedoras? Com mortes por pancreatite, Anvisa alerta para canetas emagrecedoras. Santa Catarina tem 4 casos de problemas neurológicos ligados a canetas emagrecedoras. Mortes e problemas no pâncreas. Anvisa emite alerta sobre o uso de canetas. Lexa revela problemas de saúde após usar caneta emagrecedora. SS reforça alerta sobre os riscos à saúde do uso indiscriminado de canetas. Entenda por que canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente podem causar danos graves ao corpo. Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos está internada desde dezembro em estado grave devido a complicações relacionadas ao uso de uma... Isso é uma coisa muito importante. Lembrem, qualquer coisa que vocês forem usar de medicamento ou de suplemento, não saia comprando em qualquer lugar, porque o barato sai caro. 100% das vezes o barato vai sair caro. Não faz isso. Caneta do tipo vendida de forma ilegal. E por último, o comércio ilegal de canetas emagrecedoras cresce impulsionado pela desinformação e aumenta riscos à saúde. Pesquisa identificou um aumento... Mas você que tá aqui nesse canal não vai mais ter desinformação. Então já deixa o like aqui, se inscreve no meu canal que eu garanto pra você que todos os dias eu vou trazer muito conteúdo pra você, tanto aqui como lá na rede vizinha também. Então já deixa o seu like e se inscreve. Vamos voltar aqui. De 35% no consumo de substâncias emagrecedoras, sobretudo entre mulheres jovens, impulsionado pela ampla oferta em farmácias e plataformas online. Deu pra ver como o assunto é sério, né? Bora falar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo, e se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, o que diabos tem nessas canetas que estão emagrecendo tanto, povo? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Tipo, o que essa caneta realmente faz pra poder emagrecer a galera? Bom, essas canetas emagrecedoras não são canetas. Mas que surpresa, né? Não é como se a Bic fabricasse elas. Essas canetas emagrecedoras são remédios. São medicamentos que vêm em uma forma de injeção dentro de uma caneta já pronta para aplicar. Diferente do que as pessoas pensam, esses remédios eles não funcionam queimando a gordura da pessoa. Quem dera fosse assim, né? O que eles fazem é imitar hormônios que o nosso corpo já produz. Muito importante entender isso, que não é aplicar e vai queimar gordura. Não é aplicar e vai queimar gordura localizada. Isso é muito importante de saber. Vamos voltar. Naturalmente depois que a gente come. Um desses hormônios se chama o GLP-1 e em alguns casos também tem outro chamado GIP. Esses hormônios ajudam a controlar a fome e a sensação da gente estar satisfeito depois de comer a nossa comidinha. Na prática, o cérebro entende que a pessoa já comeu o suficiente mesmo com uma quantidade menor de comida. Parece algo maravilhoso, né? Você comeu uma banana e o seu cérebro entende que você comeu uma pizza inteira tamanho família com uma Coca Zero e borda recheada de doce de leite natural de Minas Gerais. Além disso, o remédio faz o estômago esvaziar mais devagar, então a sensação de estar cheio dura mais tempo. Com isso, a pessoa acaba comendo menos ao longo do dia. E o que acontece quando a gente come menos? Bom, o que acontece quando a gente come menos? Fica a pergunta. a gente emagrece, né? É assim que funciona. Por causa desse efeito, muitos médicos usam essas canetas no tratamento da obesidade ou do sobrepeso mais elevado, principalmente na galera que já tem diabetes do tipo 2. Aquela diabetes que você não nasce com ela, você adquire por deficiência na gestão de insulina, digamos assim. Ou seja, assim como praticamente todo outro medicamento, ele deve ser receitado por um médico, seguir as indicações à risca, levar em consideração
Principalmente, não é para você ouvir o conselho da sua amiga da academia, a sua prima, a sua tia ou alguém que você conhece da academia. Realmente isso tem que ser um acompanhamento. Você tem que ter alguém que está realmente dando um suporte para isso e realmente te ensinando. Ah, faz isso, não faz isso, vai por esse caminho. Isso vale muito mais a pena do que você tentar a fazer, eu vou fazer aqui do meu jeito e é isso, vamos ver o que dá. Não faz isso, para com isso. Vamos voltar. São outras questões de saúde que você tenha e, claro, ficar atento aos efeitos colaterais. Mas o que a galera pensa? Esquece tudo isso, pô. O pai quer estar no shape aqui, negócio de dieta, o que? Meu negócio é injetar um Mondiaro, bicho. Eu vou ficar igual o Ramon Dinossauro logo logo. Isso tem sido uma parada bem, na verdade, bem complicada. A gente vê aqui, sobre o Mondiaro. Conge perdeu mais de 20 quilos em 6 meses. Dieta balanceada, acompanhamento com médico e nutricionista. Perda muscular 0. O que eu observo? O povo simplesmente compra canetinha, toma dose sem fazer nenhum exame ou avaliação. O brasileiro se automedica para tratar câncer, imagina para emagrecer. Isso é muito importante. Por que é importante? Quando você faz o uso realmente acompanhada de alguém e você tem tanto a parte do treino como a parte da alimentação da forma correta, tudo muda, porque o seu corpo vai ficar muito melhor quando você emagrecer, porque você vai manter massa muscular, então isso já muda 100% do seu resultado. Em vez de você, só vou comprar caneta e vou esperar eu emagrecer aqui e ver a balança diminuir, não faz isso. Você tem que ter um acompanhamento de treino. Se você não está usando nenhuma caneta, é muito importante você ter o treino correto. Se você está usando, ficou 10 vezes ainda mais importante. Então toma cuidado com isso. Vamos ver o resultado. Bom, o resultado disso tudo, poucas mortes registradas, tá? Vamos ser justos. Oh, meu Deus, uma epidemia! Não é, tá? São poucas mortes registradas até então. Foram apenas 6 no Brasil que estão sendo investigadas. Não significa que foi diretamente pelo uso da caneta, tá? Mas 19 mortes no Reino Unido e outras em outros países. Nada que realmente acenda um alerta absurdo de preocupação. Oh, meu Deus, uma pandemia de Mondiaro. Vamos manter a calma. Pode ter mais, pode ter menos. Mas nesses casos, sempre rolam subnotificações, ou seja, pode ser que esse número de 6 aqui seja muito maior, só que a pessoa não vincula o uso da caneta ao falecimento da pessoa, então esses estudos ainda podem estar desatualizados. Por isso mesmo, é bom você ficar de olho. Olha só essa notícia aqui. Quase virei camiseta e não emagreci. Pacientes relatam reações graves após usar canetas emagrecedoras falsificadas. A cena que convenceu o chefe de cozinha Paulo Marim, de 50 anos, a tentar a Tirzepatida, princípio ativo do Mondiaro, era familiar. Uma amiga comentava no salão de beleza... Assim, alguém chega pra você, eu tô emagrecendo muito, já foram 5 quilos nessa semana, mais 5 na outra semana, e aí você entra nesse ciclo de ficar ouvindo isso, é um problemaço, porque você acha que é essa facilidade e aí, só coisa boa. Que, oh meu Deus, todo mundo estava emagrecendo horrores. Em poucos dias, ele recebeu o contato de um suposto médico que aplicava a medicação em um consultório improvisado. Uma maca, uma mesinha, 2 cadeiras. Pô, super de confiança o local, né? Passa muita autoridade. Nenhuma ampola era mostrada, nenhum lote, nenhuma receita. Abre aspas. Ele aplicava a dose pronto. Eu não via o frasco. Ele dizia que era endocrinologista, mas nunca vi CRM. Custava 250 por semana. A primeira aplicação já trouxe sinais de que algo estava errado. Náuseas fortes, tontura, vômito e um hematoma roxo na barriga. Tentou mais uma vez. Pô, o cara ainda tentou, velho. Na semana seguinte, os sintomas se intensificaram e além desses, não emagreceu uma grana. Peraí, uma grana não. Uma grama sequer. Meses antes, Paulo já havia vivido outro episódio, igualmente motivado pela promessa de emagrecimento. Isso é muito importante. Promessa de emagrecimento rápido. Se tem isso, você já fica com o pé atrás, já desconfia um pouquinho mais. Rápido, uma conhecida vendia a suposta caneta do Paraguai, com 4 aplicações por R$ 1.200, parcelados na maquininha. Ele aplicou numa manhã. Horas depois, tontura, diarreia, vômito, enxaqueca. Fui parar no hospital, joguei o resto fora. Aí tá aqui a foto dele. Poxa, eu tava fingindo que a voz dele era nasalada e tem a foto dele, agora eu me sinto mal. Como é que deve ser a voz do cara mesmo? Enfim, deu pra perceber que muito disso acontece pelo uso de canetas falsificadas ou em locais não tão limpos assim, né? Não tão verdadeiros no sentido de serem de profissionais da área da saúde. E o problema é que tudo isso, esse mercado paralelo é gerado pela glorificação desses remédios. A gente vê aqui uma postagem do Davi Laranjeira.
Canetas emagrecedoras viraram a nova religião moderna. Não precisa mudar a rotina, não precisa aprender a comer, não precisa cozinhar, só aplicar e esperar o milagre. Até o corpo cobrar a conta. Pancreatite, problemas gastrointestinais graves, náusea constante, perda de massa muscular, dependência. E agora alertas de desvivamentos associados, mas o problema nunca foi só a caneta. O problema é a mentalidade da solução mágica. Muito importante. O problema é sempre essa mentalidade de você vai fazer qualquer coisa, que seja uma caneta, que seja um produto, que seja uma mágica, que seja uma lâmpada do gênio. Qualquer coisa que você pega ou que você vai fazer e você realmente acredita que isso vai ser a solução para todos os seus problemas, isso não vai dar certo. Não vai. Põe na sua cabeça, não vai. Não tem uma coisa que você faça uma coisa só e depois cague para todas as outras que vai resolver sua vida. Isso não vai acontecer. Vamos ver. A ideia de que dá para consertar anos de comida ruim com uma injeção semanal. Aqui é importante. Você tem 40 anos, aí você ficou 30 anos comendo mal, treinando mal, e você acha que uma caneta que você vai tomar uma vez por semana, em 2 meses vai resolver todos esses 30 anos que você fez tudo errado? Não faz sentido, não tem nem lógica isso. Você não pode pensar isso. Eu sei que a parte emocional fica legal de você pensar, mas se você parar um pouco e raciocinar na parte racional, isso não faz sentido. Vamos ver. A indústria ama isso, porque você não muda o hábito, você vira cliente recorrente e com isso vira usuário dessas canetas para o resto da vida. Não aprende a comer, não aprende a cozinhar, não ganha autonomia, só troca comida ruim por remédio caro. E quando para de usar a caneta, o peso volta, a inflamação volta, o problema continua. Porém assim, vamos ser justos, apesar dos números baixos de óbitos, a treta tá sendo com problemas severos no pâncreas. Mas para isso nós precisamos entrar no nosso momento aula chata de biologia. E eu prometo que vai ser uma explicação bem simples e rápida, tá? É o seguinte, tá vendo esse camarão na imagem? É o pâncreas, um órgão que fica atrás do estômago. O nosso pâncreas tem 2 funções principais. A primeira é digestiva, ou seja, ele ajuda a pegar os nutrientes dos alimentos, e a segunda é uma função hormonal. Ele controla basicamente o açúcar no sangue. Como eu já te falei, essas canetas emagrecedoras imitam um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio estimula o pâncreas a liberar mais insulina quando o açúcar no sangue sobe depois de comer. O problema é que essa estimulação pode, olha só, olha a palavra mágica, pode estar associada a uma inflamação do pâncreas chamada pancreatite. Sobrevivente, por que pode? Porque isso ainda está em estudo, meu amor. E eu não posso sair afirmando algo que ainda não tem certeza para você. E os estudiosos não têm certeza, no caso. Enfim, a pancreatite costuma dar dor forte e contínua na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas, além de náusea e vômitos. Mas não é qualquer tipo de vômito, são vômitos intensos. Em muitos casos, o pâncreas se recupera completamente, você fica bem. Em outros, em casos mais graves, a inflamação pode ser intensa, ao ponto de causar necrose, que é quando uma parte do tecido do pâncreas morre. Aí na imagem eu acho que é um pâncreas completamente necrosado, tá? Não é isso que acontece, normalmente é só uma parte. Aí a situação é séria, tá? E pode exigir internação em UTI, antibiótico e às vezes cirurgia. Não é lá tão comum, vamos ser justos. Meu Deus, eu não posso usar a caneta! Você pode, mas eu vou te explicar quando você pode, tá? Mas é importante que você saiba desse risco. Não significa que todo mundo que usa essas canetas vai ter problemas no pâncreas, tá? Calma, os números são muito baixos. Vão tentar vender pra você um absurdo. Vão dizer que, meu Deus, milhares de pessoas estão indo se encontrar com Jesus por conta do mão diário. Não é verdade, calma, vamos ficar tranquilos. O medo, na verdade, é que esse número possa aumentar por conta do uso desenfreado das canetas. Ou pior, pelo uso de canetas falsificadas ou não feitas. E aqui ele tá focando mais numa parte realmente que tá acabando com a sua saúde, destruindo o órgão. Mas se você ir para uma parte um pouquinho menos, vamos dizer, grave, se você pensar que você vai usar caneta e você pode entrar no efeito sanfona e você vai se frustrar por achar que vai ter um resultado e na verdade não vai, porque acaba acontecendo é que você fica com o corpo pior do que você começou, então realmente isso tem que tomar cuidado, porque aí a gente está falando de autoestima, de realmente você se sentir bem com o seu corpo, de você se sentir bem com o que você vê no espelho, e isso também é tão importante, óbvio, não quando você vai perder um órgão, lógico, não tem nem sentido, mas a questão é que você tem que entender que tem esses riscos e você tem que tomar cuidado e você tem que ter informação na hora de fazer alguma coisa. Ainda mais de você aplicar alguma coisa no seu corpo. Vamos lá.
feitas por laboratórios de confiança, sem falar em outros efeitos colaterais. Peraí, sobrevivente, tem efeito colateral? Não funcionava de forma mágica? Não era, eu aplicava pique, e aí magicamente eu ficava magro? Não era tipo aquele filme lá do Professor Aloprado? Eu acho que essa referência é bem velha. Acho que ninguém assistiu esse filme. Mas enfim, tem efeitos colaterais sim, tá? O que mais acontece, na verdade, é enjoo. Principalmente nas primeiras semanas ou quando a dose aumenta. Também pode dar vômito, diarreia ou prisão de ventre. Muita gente sente estufamento, gases, azia e aquela sensação de comida parada no estômago. Isso é relativamente comum até. Algumas pessoas relatam também perda exagerada de apetite. Aí o risco não é só emagrecer. E aí o problema disso é o quê? Você acaba fazendo isso, então você não come. E aí, o que você teria que fazer? Treinar. Você já não tem tanta vontade de treinar, porque você não comeu. E aí, se você não treina, você não estimula a sua musculatura. O que acaba acontecendo? Emagrece ficando flácida. A mesma coisa com proteína. Você não quer comer, aí você não come nada, deixa de bater a meta de proteínas do dia. O que acontece? O seu corpo vai ficar cada vez mais flácido, com mais celulite, porque não vai manter a massa muscular. Sem a proteína, esquece. Sem a proteína, ferrou. Vamos voltar. O risco é de emagrecer muito perdendo músculo, ficando fraco, com tontura ou até mesmo beirando a desnutrição. Existe também um risco que poucas pessoas falam, mas é de aumentar a quantidade de pedras na vesícula ou de você ter pedras na vesícula. E a vesícula não é um órgão que você consegue reparar. Ou seja, se você tiver pedra na sua vesícula, você tem que remover a sua vesícula. E sim, as pessoas sobrevivem sem uma vesícula. A maioria, pelo menos. Tô brincando, quase todas. E um ponto importante que quase ninguém fala: quando a pessoa para de usar a canetinha, se ela não mudou hábitos, o peso vai continuar a subir até ela voltar ao corpo que estava antes. Porque o remédio controla o apetite enquanto o remédio está sendo usado. Você parou de usar o remédio, você voltou a ser como antes, se você não tomar cuidado com a sua rotina, com seus hábitos e tudo isso que envolve emagrecimento. É por isso que as pessoas falam que esse tipo de remédio foi feito para te deixar dependente. Porque tem gente que começa a engordar de novo quando para de usar, nota que começa a engordar, às vezes engorda mais do que começou, porque está mais enfriado do que antes. Engordando, aí magicamente não, aí rapidamente volta a usar o remédio porque ela não quer voltar ao teu corpo que ela tinha antes. Olha assim, sobrevivente, beleza, legal, bacana esse tema de vídeo, só que assim, o que eu vejo, sobrevivente, é que o povo tá colocando estética acima de saúde. Então os caras são bonitos por fora, as minas são bonitas por fora, mas se fizer um exame de sangue, sobrevivente, não sobra ninguém, cara. E assim, eu concordo contigo, mas os brasileiros que se importam com estética sempre foram assim. Isso não é nenhuma surpresa, é o natural da sociedade brasileira. A gente é muito guiado pela aparência. A gente é muito guiado pela aparência. É só ver a galera de academia, por exemplo, com o uso de anabolizantes. Ou com o uso de milhares de pílulas com objetivos diferentes, buscando teu corpo perfeito. Outro dia, por exemplo, eu tava na academia e um instrutor chegou pra falar comigo. Era um instrutor novo, eu descobri que depois o nome dele era Marcos. E a conversa com ele foi mais ou menos o seguinte. O cara chegou pra mim e disse bem assim: diz aí, sobrevivente, você trabalha na prefeitura, né, meu bom? Eu sei que você trabalha na prefeitura, cara. Eu falei, não, trabalho sim, trabalho lá perto da prefeitura mesmo. Aí o cara já chegou comigo: você não conhece uma galera da área da saúde, não? Umas enfermeiras aí, uns médicos, umas técnicas de enfermagem? Isso aqui já não tem mais nada a ver. Mas, o que você tem que entender? O resumo de tudo isso é o quê? Lembre, o mais importante de tudo, se você vai fazer qualquer uso de qualquer tipo de caneta ou qualquer medicamento, lembre que você precisa se informar com o que você está fazendo, você não pode cair no barato e sair caro, e você tem que, quando você decide, vou fazer, estou decidindo que vou fazer, lembre, faça isso com acompanhamento, porque vai facilitar o seu resultado, a sua saúde e realmente você não entrar em uma coisa que vai te frustrar mais uma vez. E deixa o likezão aqui que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante o conteúdo de todos os vídeos que eu vou colocar e deixa o like porque isso vai chegar em mais mulheres vão parar de cometer esses erros. Então, só clicar aqui embaixo.